Dia número 24, Deus abençoe, Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos, por este dia que o Senhor separou para nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, a pastora Maria, que já está aqui conosco. Hoje não tem salinha das crianças, então as crianças ficam aí para ouvir a palavra de Deus também, quietinhos, só glorificando. Quero ver vocês dando mais glória que todo mundo. Amém? Glória a Deus. Amanhã tem salinha, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir toda a atenção pouca da igreja, para que a gente possa, em um tiro curto, porém certeiro, então nós vamos ouvir e meditar na palavra do mestre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo de número 14, nos diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou repetir: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para parafrasear esse texto, 1 de Coríntios, primeira epístola, glória a Deus, primeira epístola. Teve alguém que não tinha muito conhecimento da Bíblia e fez assim: primeira pistola de Paulo. Aí ele disse: primeira pistola, naquela época já tinha pistola. Deus é mais, né? Aleluia. Tem gente que diz o Êxodo, fala o Êxodo, vai falar enxudo. Abacuque fala Albuquerque. Livro do profeta Albuquerque. Primeira epístola ou carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, versículo de número 23, parafraseando o texto que ora lemos em Mateus 24. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Oh, glória. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém vivo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice também, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E você diz amém? Amém. Antes de sentar, pegue na mão de alguém e diga para ele assim: hoje Deus lhe trouxe para falar no teu íntimo, e depois de hoje, nunca mais você será o mesmo. Quem crê nisso? Aplauda Jesus e vamos sentar para Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, redobre toda a atenção agora. Redobre toda a atenção. Todos me ouvem e digam amém. Amém. Os jovens me ouvem e digam amém. Amém. Aí nessa região do meio aí onde está Cleus, Tainá, Lucas, vocês me ouvem e digam amém. Amém. Lá atrás, o pelotão de trás, todo mundo me ouve e diga amém. Amém. Toda a igreja que me ouve e diga amém. Amém. Queridos, se nós formos até o final dessa mensagem, quando eu já estiver perto de caminhar para o fim, que eu já for descendo aqui,
Jéssica, o pessoal já se prepara, já vem para aqui. Fica aqui na linha de trás, regula os microfones que Deus quer falar algo aqui. Amém? Através da palavra, mas no louvor, no final a gente vai só fazer o casamento aqui. Amém? Queria que o amigo Paulinho estivesse aqui hoje e ia ter um casamento perfeito. Glória a Deus. Deus ia precisar mesmo do tempo, mas Deus é mais, né? Queridos, redobre toda a atenção agora, porque o que eu tenho para tratar com você é algo que talvez você nunca tenha visto antes. Amém, meus irmãos? Eu costumo dizer que pastor ou pregador, pastor local, pastor itinerante é uma coisa, pastor local é outra. Por quê, pastor? Porque o pastor ou pregador itinerante, ele prega a palavra e depois, sai fora e vai embora. Amanhã ele já vai em outra igreja, depois da manhã em outra, depois em outra, em outra, em outra. Se ele pregar qualquer bobagem, o pastor que está na casa é quem vai sofrer as consequências para consertar tudinho. Então ele vai embora. E detalhe, ele pode pregar a mesma mensagem que ele prega aqui, ele pode pregar ali, acolá, lá, ele pode sair lá fazendo toda uma mensagem só e pregar em um monte de lugar. O pastor local não. Toda semana ele tem que ter um pasto verde para poder levar para a igreja que ele pastoreia. Isso que eu estou lhe dizendo, amados, que lemos esse texto todos os meses, mas o que eu vou lhe trazer aqui talvez você nunca tenha ouvido antes, que Deus quer falar com você. Você pode me dizer assim, pastor, mas por que quando o senhor leu Mateus 24 eu entendi que o senhor estava falando que o fim vinha, e depois o senhor leu 1 Coríntios 11:23 que fala da ceia? E o que tem a ver o fim com a ceia? E é aí que a gente vai desenrolar. Amém? Quero pregar sobre o tema. Então virá o fim e a última ceia. Amém? Ou a santa ceia, então virá o fim. Tanto faz. Amém? Queridos, antes de eu entrar onde eu quero, eu vou dar uma pincelada rápida de uns 5 minutos. Por isso que eu preciso de toda a sua atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, como eu já disse em outras oportunidades, maior pastor, maior bandeirante, maior missionário do cristianismo, ele teve muita dificuldade com essa igreja. Haja vista que ele escrevera 2 cartas, e há quem diga, os pais apostólicos, né, que não aparecem, né, como Policarpo, né, como Eusébio de Cesareia e outros mais, afirmam que ele teria escrito também uma 3ª carta à igreja de Corinto. Por quê? Porque era uma igreja extremamente difícil de se lidar. Um grande escritor e pastor do século XIX, por nome de Stanley Orton, escreve um livro, um comentário exaustivo sobre 1ª e 2ª Coríntios. Não é todo comentarista que comenta sobre 1ª e 2ª Coríntios como escala. Aleluia. Embora que eu tenha uma admiração muito grande e tenho esse comentário, mas também não posso deixar de tirar o chapéu para Russell Norman Champlin. Russell Norman Champlin também é uma obra extremamente completa, que por sinal foi as irmãs que me presentearam há um ano atrás, e talvez por isso que eu estou trazendo algo novo. Eu costumo dizer uma coisa, se você quer me abençoar com alguma coisa, me dê livro, enciclopédia, né? Livro, pode me dar que eu recebo. Você sempre me dá, eu sempre receber, porque isso vai se reverter para você. Eu vou trazer sempre mensagens que vai impactar a tua vida. Mas também se o sermão melhorar, né? Me dizer não dá mais não, deixa. Pode até tomar o livro. Amém, meus irmãos? Eu, com certeza vai ter coisa nova para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então Paulo, ele vai escrever para essa igreja, e ele vai se desgastar muito escrevendo a essa igreja. Para que vocês saibam, ele escreve a igreja orientando sobre algumas coisas. Quando ele virava as costas e ia embora para outra cidade, plantar a igreja e fazer a sua supervisão das igrejas, a igreja de Corinto parecia que tinha entrado por um ouvido e saído pelo outro, e não fazia nada do que ele dizia. Só para você entender, de todas as igrejas e cidades onde ele passou, a igreja que mais cuidou dele em alimentação, em investimento, em finanças, em tudo, foi a igreja de Filipos. É a igreja amorosa, que gostava da presença dele, fazia um banquete para ele, ajeitava ele, cuidava do apóstolo. A igreja de Corinto era terrível, era uma igreja mesquinha, era uma igreja que não olhava para o apóstolo, que
ele não queria nem saber como é que ele estava, e aí ele escreve duras palavras para esta igreja. Era uma igreja que, quando ia participar da ceia, e agora eu vou já lhe dar a primeira pérola. Quando nós falamos em ceia é uma coisa, quando falamos em santa ceia é outra. Aleluia. Então, amados, nos dias de Paulo, aleluia, nos dias de Paulo, quando ele vai escrever a concernente à ceia do Senhor, essa é a Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, de comer o pão e beber o vinho, existia uma outra ceia preliminar. E aí era onde estava a mesa farta de comidas da época, com vinhos, com pães, aleluia, com ervas e outras coisas mais. Então, nesta época, o que acontecia? A igreja de Corinto era uma igreja mal educada espiritualmente. Era uma igreja que aí é onde ele vai bater, aleluia, como diz aquele nosso amigo que esteve aqui, vai bater com pau de quina, aleluia, na igreja, aleluia. Ele vai olhar de um lado, vai olhar do outro. Por quê? Porque as irmãs, os irmãos da igreja de Corinto, eles pecavam e comiam, não esperavam. Vamos supor, a mesa estava posta, quem chegasse primeiro já começava aquela comilança. É por isso que você vai ver lá na frente ele escreveu aos Gálatas concernente às obras da carne e o fruto do Espírito. E no fruto das obras da carne, um dos itens que ele censura e critica é a glutonaria. Deus falara comigo quando eu estava meditando nesta palavra, aleluia. E eu já quero abrir aqui e transferir algo para a igreja antes de eu continuar a minha introdução. Aleluia. Tem gente, meus irmãos, que comem, aleluia, suas comidas, fazem as suas refeições, os seus alimentos como se fosse a última vez, quer comer tudo de uma vez, aleluia. São pessoas mal educadas de forma alimentar, aleluia. Ei, pega a comida e quer comer, e come outra coisa, não deixa para ninguém, quer comer tudo de uma vez. Ei, não tem a sensibilidade, olha para mim, aleluia, não tem a sensibilidade, segundo a gastronomia. Quem já tem problema de estômago como eu sabe, um médico específico para cuidar disso, aleluia, é o gastroenterologista. O gastroenterologista, ele sempre recomenda a mastigar os alimentos devagar, triturando os alimentos, tendo, aleluia, aquela paciência para se alimentar. Mas não, às vezes nós comemos dentro do bicho, pegamos a comida, já botamos uma colher, depois é outra, depois outro garfo, já vem três, enche a boca, não tem condição de mastigar, já pega um copo de suco, já engole com tudo, não sabe o mal que está fazendo, meu irmão. Vai comer um hambúrguer, aleluia, come, dá uma primeira mordida, depois vem outra, já vem com a sensação de querer comer outro. Por quê? Porque não esperou o tempo em que o estômago ia acomodar o alimento para poder, aleluia, dizer, agora pode botar mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. Não, aleluia, pode perceber que se você comer certo tipo de coisa, aleluia, você pode dizer, estou com uma fome de leão, vou comer um monte. Mas se você comer um pouquinho e comer devagar e esperar um pouco, sem beber nada, esperar um pouco, você vai ver que vai começar o estômago a ficar saciado, você vai sentir essa experiência. Mas não, somos mal educados na alimentação, queremos comer tudo exacerbadamente. E o Espírito Santo estava me dizendo, me orientando e dizendo, você precisa orientar o meu povo, aleluia. Pessoas mal educadas, irmão, aleluia, na hora da alimentação, e acha que é bonito, aleluia. Mas Jesus está dizendo na palavra, isso é um pecado terrível, aleluia. Comer como se fosse o último dia. Ei, quando Deus lá no deserto, alguém diz assim, olha, alguém já chegou para mim, teve a audácia de dizer, pastor, mas lá no Egito, quando Deus preparou o maná, Deus disse, não pode sobrar nada para o outro dia, tem que comer tudo de uma vez. Sabe por quê? Não era porque que Deus estava querendo que você comesse tudo de uma vez, não, era para você saber que você precisava depender, o povo dependia de Deus, que Deus era o provedor, que Deus provia todo dia o maná novo, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo teve dificuldade, queridos. Paulo teve muita dificuldade. Quando ele olha para a igreja de Corinto, o povo comia, não esperava ninguém, chegava, comia muito, e saía acabando, não dava para dividir para ninguém. Aí Paulo olha para aquela situação e escreve a carta
ele vai dizer: quando for sentar para cear, para comer, esperai-vos uns pelos outros. Por quê? Para que os pedaços sejam uniformes, para que todos recebam na mesma hora, para que todo mundo participe, aleluia, deste banquete. Ora, aleluia, por quê? No tempo de hoje nós esperamos. Por quê? Porque quando Deus quer abençoar, Ele não quer abençoar só um, Ele quer abençoar coletivamente. Aleluia. Ei, mas Paulo também estava abrindo os olhos da igreja de Corinto, concernente a outro ponto importante que eu quero destacar aqui. Quando nós sentamos na mesa para comer, isso simboliza a koinonia. No grego, aleluia, koinonia, que significa comunhão. Eu não sento na mesa para comer com algum estranho, eu só sento na mesa para comer com pessoas que são, aleluia, do meu convívio. É assim ou não com você? Aleluia. Nós só sentamos na mesa para comer com pessoas do nosso convívio. Às vezes vamos no self-service, aleluia, tem aqueles lugares já estão ocupados, e tem mais 3 lugares ali, você fica assim meio à toa para não sentar lá, porque você não conhece a pessoa. Isso é natural. Por quê? Porque só senta na mesa para comer com quem você tem comunhão, com quem você tem diálogo. Sem diálogo, sem comunhão, mas com diálogo tem comunhão, meu irmão. Aleluia. Ei, é na comunhão que Deus libera o amor filos, ou o amor filós. Aleluia. É na comunhão que este amor é liberado no meio da igreja. Este amor filós, ou filos, que é amor fraterno, amor entre irmãos, ele estava, queridos irmãos, estava escasso na região de Corinto. Mas Paulo escreve e orienta. Paulo vai dizer, aleluia, que eles precisavam sentar, aleluia, e esperar uns pelos outros. Detalhe, quando Paulo vai escrever nessa carta, meu irmão, ele não vai alisar, ele vai bater, aleluia, ferrenhamente, vai dizer: rapaz, eu estou orientando, eu gastei tempo, eu me esforcei, eu viajei, eu cheguei, eu orientei, vocês estão teimosos. Deus não está nada satisfeito com isso. Aleluia. Ei, você também vai observar, meus amados irmãos, aleluia, que mais na frente, mais atrás um pouco, Jesus, na última ceia, aleluia, quando ele vai cear, a última ceia, ele vai dizer aos discípulos, é naquela ceia que ele vai querer lavar os pés do discípulo, é naquela ceia que ele diz que vai lavar o pé de Pedro. Ele já tem lavado os pés dos outros apóstolos, e quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz: não, meu Senhor não tem condição de eu lavar o meu pé. E Jesus diz para ele: Pedro, se eu não lavar o teu pé, então você não tem parte do meu reino comigo. Então Pedro agora já, quando é 8 é 80. Olha, ele diz: não vai lavar. Quando Jesus diz que ele não vai ter parte, ele diz: então pronto, lava o corpo todo. Não lava só o pé, não, dá logo um banho em mim. Aleluia. Aí Jesus já olhando, meu irmão, o temperamento do pastor Pedro. Aleluia. E naquela mesma ceia, Jesus, eles estão ceando, mas você vai observar o texto nas minúcias. É por isso que eu observei que tem uma comida antes da ceia, do pão e da ceia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ora, aleluia. Deixa eu só abrir um parênteses para você já se alegrar aí. É por isso que tem o que antes da ceia? Tem o que antes da ceia que eu acabei de dizer? Tem uma comida na ceia. Tinha ou não tinha? A comida. Aí aqui, ó, nós vamos cear. Antes está tendo o que, meu irmão? O alimento. Para mim e para a tua vida. Diga para ele: você já vai cear, mas antes tem um alimento. Por isso que a gente se reuniu todo mundo junto para cear o banquete que Jesus está preparando.